palavra, mediador. Pessoal, vocês me ouvem bem? Sim. Bom, primeiro, eu queria agradecer bastante o convite aí na pessoa da Manu, da Gabi, do Afonso. Parabenizar a iniciativa, né? Eu acho que é um assunto super importante. O painel anterior foi super relevante também, falando da questão do financiamento das exportações de serviço. E aqui a gente vai tentar tratar um pouco do cenário regulatório fiscal, até porque não adianta a gente ter uma política de financiamento se depois o tratamento fiscal não for harmonizado. Eu vou fazer a introdução, depois vou deixar o debate aqui com o Renato do MDIC, o João da Receita Federal, da Fazenda. Eu acho que assim, o que é bastante importante a gente entender da onde que a gente está saindo e para onde que a gente está indo, né? A gente está num cenário de reforma tributária, abandonando um modelo e adotando outro. E isso, na perspectiva da exportação de serviço, traz o seguinte cenário. Hoje, a gente teria na exportação de serviço riscos associados ao PIS/COFINS e ao ISS, que são desonerados, seriam tributados numa operação interna, mas são desonerados na exportação de serviço. A alíquota combinada de PIS/COFINS e ISS dá uns 14%, 9,25% de PIS/COFINS mais 5% de ISS. O que a gente tem hoje na prática é que o PIS/COFINS praticamente não existe controvérsia. Existe na legislação do PIS/COFINS um critério mais objetivo, que é o do ingresso de divisas, e que existe até alguma controvérsia sobre se esse é o critério suficiente ou não, mas na prática isso é o que tem prevalecido, a gente não vê autuações de PIS/COFINS em exportação. O contrário acontece com o ISS, que tem um outro critério para definir a isenção, que não é o ingresso de divisa, e que é aonde se produz o resultado do serviço, né? Resultado entendido como fruição do serviço, onde que ela ocorre. O cenário do ISS hoje é péssimo, ele é super controverso, com várias autuações, com contencioso, super difícil de litigar, porque muitas vezes ele trata da prova, e a prova de intangível, como foi dito aqui no painel anterior, ela não é simples de se fazer, você não tem o bill of lading, não é igual você exportar um item físico que quando ele chega você consegue comprovar que ele chegou, tem toda a parte material, tem desembaraço aduaneiro, quer dizer, é muito mais fácil, né? O serviço não passa por um desembaraço aduaneiro, ele é prestado daqui de forma intangível e é recebido em outro lugar, e essa prova é mais complicada, por isso que a legislação ela tem que ser muito fácil, muito objetiva e muito simples de ser cumprida, porque a parte das provas realmente ela é mais complicada. E, pelo menos na minha perspectiva, o texto final que ficou na 214, infelizmente, ele está muito mais próximo do que é o critério do ISS do que o que é o critério do PIS/COFINS. Se debateu muito se a gente introduziria para fins de CBS e IBS o mesmo critério do PIS/COFINS, do ingresso de divisa. E aí, pelo cenário hoje internacional de exportações de serviço, o ingresso de divisa realmente não é tido pela doutrina internacional, pelas práticas internacionais, como o critério melhor adotado. Por mais que, no nosso caso, ele tenha trazido segurança jurídica, existem alguns desdobramentos no exterior que faz com que realmente ele não seja o melhor critério, mas também não significa que o critério que constou na legislação seja bom. A gente pode achar algo que seja melhor. E por que eu digo que não é bom? O artigo 80 da 214, ela conceitua lá como exportação de serviço, primeiro, o consumo no exterior. E consumo já é muito crítico para se definir exportação de serviço, porque consumo pressupõe a última etapa da cadeia. E normalmente quando você está exportando de empresa para empresa, você está no meio da cadeia. E aquela etapa que você está exportando não é o consumo final, muitas vezes você não sabe onde vai ser o consumo final ainda, porque aquela não é a última etapa. Então, primeiro ela trata de consumo. E depois, quando ela vai conceitualizar o que é consumo, ela diz que consumo é onde está tanto o adquirente quanto o destinatário. Então, você pode ter a figura do destinatário diferente da figura do adquirente. E do jeito que está, é um prato cheio para se entender com a tradição que a gente já tem do ISS, de resultado, de fruição como última etapa da cadeia,
eu vejo um potencial muito grande de que a gente vai só transferir o contencioso do ISS para a CBS e para a IBS. Onde se lia fruição e consumo, vai se ler consumo e destinatário. E aí, para aterrissar isso e dar um exemplo prático de como isso pode ser crítico, eu vou trazer aqui um caso que está no judiciário, teve julgamento no TJ São Paulo da semana passada. Uma filial brasileira de uma multinacional de tecnologia tem um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de software no Brasil e desenvolve códigos e software para matriz no exterior. O município de São Paulo exige dessa empresa, dessa filial brasileira, a prova de que o software que ela desenvolveu para fora, ou aquele pedaço daquele código, que nem é um produto final ainda, que foi desenvolvido para fora, ele não foi um produto final vendido no Brasil. Então, você tem uma empresa multinacional investindo aqui em pesquisa e desenvolvimento, com profissionais técnicos super gabaritados. Essa operação é feita, é exportada, e depois a autuação vem exigindo uma prova negativa de que aquilo não surtiu e não teve consumo final no Brasil. Quando a gente transporta essa lógica para a exportação de bens materiais, é quase como assim, se na exportação de um insumo, você tivesse que provar que o produto final não voltou para cá, como um critério de que aquela exportação atendeu aos requisitos. Então, se fosse, por exemplo, uma exportação, para usar um exemplo bem simples, eu estivesse exportando madeira para o exterior, eu ia ter que provar que aquela madeira nunca foi usada para fazer um móvel, uma mesa ou uma cadeira que no final foi vendida para o Brasil. Esse é o nível de loucura que está estabelecido hoje. E não, assim, isso é caso, não é um, não são dois, são vários. E eu dei exemplo do desenvolvimento de software, mas isso pode ser com qualquer outra operação. Então, assim, existe realmente um risco muito grande de que esse entendimento e essa prática, essa controvérsia que a gente tem no ISS, da forma como está estabelecida a legislação hoje, definindo como critério de exportação o consumo e a localização do adquirente e do destinatário, que a gente saia de um contencioso de 5%, que é o que a gente tem hoje no ISS, e passe para um contencioso de 28%, que vai ser o que a gente teria com IBS e CBS. Então, assim, a gente está saindo de um bode na sala para um elefante na sala, e realmente é muito importante que a gente tenha ainda muito desenvolvimento, principalmente legislativo, né, nessa área, para a gente poder ter mais tranquilidade, mais segurança jurídica nas exportações. Inclusive, o painel anterior foi mencionada a possível edição de um decreto para se conceituar o que viria a ser exportação de serviços para fins de financiamento, para fins de crédito. Então, se a gente, por acaso, acaba num cenário de eu ter um conceito para concessão de crédito, que provavelmente vai ser mais abrangente, e outro conceito para definição da isenção, o que o governo vai estar financiando não é a exportação, é uma máquina de contencioso. Então, acho que é muito importante ter uma regulamentação melhor. Existia na legislação, na 214, antes da mudança pela 132, um parágrafo 2º que dizia que, quando, pela sua própria natureza, o exportador não puder identificar onde é o consumo final, vai se considerar como consumo final o local do adquirente. E isso está de acordo com as diretrizes europeias. As diretrizes europeias para a legislação de exportação de serviços, elas recomendam a separação de exportação entre empresas e exportação para consumo final, com termos diferentes, linguagens diferentes. Então, a União Europeia diz, olha, se for uma exportação B2B, você não tem que provar onde é o consumo, você tem que provar o local do adquirente. Ponto. É muito diferente você provar o local do adquirente de você provar onde é o consumo e você provar onde está estabelecido o adquirente e o destinatário. Então, com essas palavras introdutórias aí, eu queria passar para os meus colegas para as impressões iniciais deles com relação ao assunto. Bom dia a todos.
Obrigado, Luiz. Acho que você já fez aí uma bela introdução aqui ao tema do nosso painel. Eu queria começar, então, aqui agradecendo a Brascom pelo convite, na pessoa do Sérgio Sgobi, para estarmos aqui hoje nesse painel. Cumprimentar aqui o João Nobre, né, colega de governo, parceiro aqui nas discussões, nas tratativas sobre a reforma da tributação sobre o consumo, que é um tema fundamental aí para a gente conseguir trazer maior competitividade para as exportações do Brasil, de bens e de serviços também, obviamente. Então, entrando nesse tema do painel, de fato, na visão do MDIC, né, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o fundamental, né, quando a gente pensa na definição de exportação de serviços para fins tributários, é garantir a consecução do princípio da não exportação de tributos, né, que é um princípio que está consagrado na nossa Constituição, né, já há muito existe na nossa Constituição e foi reforçado a partir da Emenda Constitucional 132 de 2023, né? Mas, apesar dessa disciplina existir já, como eu disse, há bastante tempo no texto constitucional, isso não afastou uma série de controvérsias acerca desse assunto, como já sinalizou aqui o Luiz, sobretudo em relação ao ISS, né? Em relação ao ISS, nós temos aí contenciosos clássicos, né? Eu diria, tem pelo menos dois emblemáticos, né? Porque eles são até antagônicos entre si, né? Porque trazem duas correntes de entendimento sobre a definição de exportação de serviços, né? Uma corrente que traz o conceito de exportação de serviços interpretando o termo resultado que consta da Lei Complementar 116 de 2003, relativo ao ISS, como resultado conclusão, né, resultado conclusão do serviço, ou seja, o local de resultado é o local onde o serviço foi concluído, né, e aí nós temos o contencioso emblemático que envolve o serviço de reparo, retífica e revisão de turbinas de aeronaves, né. Nesse contencioso, o STJ entendeu que deveria prevalecer essa corrente do resultado conclusão, né? O que foi contrário ao contribuinte na oportunidade. Nós temos, 10 anos depois, um outro contencioso emblemático relativo a serviços de engenharia, né? Projeto de engenharia que seria executado no exterior, e aí o entendimento da Corte Superior de Justiça, do STJ, foi no sentido de que deveria ser dado primazia à corrente do resultado fruição, o resultado uso, enfim, né? O local onde o serviço de fato é aproveitado, né? Então, nesse caso, envolvia o município de Porto Alegre e o resultado foi pró-contribuinte, né? O contribuinte envolvido na controvérsia. Então, a gente sabe desse cenário de insegurança jurídica, de imprevisibilidade que foi gerado ao longo do tempo em relação ao ISS, né, levando a um contencioso administrativo e judicial importante. E aí a reforma tributária vem para tentar endereçar, né, essas questões com a Lei Complementar 214, já foi citado aqui pelo Luiz, o artigo 80, né, na nossa visão, ele busca trazer elementos mais modernos, né, para essa definição de exportação de serviços. Na verdade, em relação ao ISS hoje, a gente não tem uma definição, a gente tem, na verdade, um conceito negativo, né, do que não é exportação de serviços, né, que seriam serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, né, ainda que o pagamento seja realizado por um residente no exterior, né. Então, você avança em relação a isso, tem um conceito positivo, né, uma definição positiva de exportação de serviços, né, como sendo baseada ali no fornecimento a um residente domiciliado no exterior, um consumo no exterior. Eu entendo, Luiz, o que você traz, né, a preocupação sobre a interpretação do termo consumo e, na visão do Ministério, a mudança recente empreendida com a Lei Complementar 227, né, que originalmente nem buscava, né,
mudar a Lei Complementar 214. Era uma lei que tratava originalmente da gestão e administração do IBS, né, do funcionamento do Comitê Gestor do IBS, do contencioso administrativo do IBS, né, da distribuição das receitas do IBS entre os entes federados. Quer dizer, não tinha nada a ver com essa questão, mas ela acabou se debruçando ali sobre diversos dispositivos da Lei Complementar 214, e esse foi um deles, né, essa questão da regra presuntiva do local de consumo, quando não for possível para o fornecedor nacional, pela natureza, pelas condições, pelas características do fornecimento, ele determinar esse local do consumo, né? E aí você consideraria o local de domicílio do adquirente. Essa regra acabou sendo revogada pela Lei Complementar 227. Isso realmente é um ponto de preocupação na visão do Ministério, precisa ser trabalhado, ou buscando reintroduzir esse dispositivo na lei, ainda que de uma outra maneira, ou via regulamento. Estava conversando aqui com o João nessa direção, mas isso de fato precisa ser trabalhado para que a gente possa trazer esse cenário de maior previsibilidade, segurança jurídica, competitividade para as exportações e, por que não, a gente tentar aproveitar essa oportunidade para reformar a legislação do ISS, porque o ISS ainda vai durar aí por mais 7 anos, né? O cronograma, o calendário da reforma, de implementação da reforma tributária do consumo prevê a extinção do ISS apenas no final de 2032, né? Então só a partir de 2033 nós não teremos mais ISS sendo cobrado. ISS é um tributo extremamente problemático, para além das controvérsias que a gente está falando aqui, né? A gente sabe que ISS é um tributo puramente cumulativo, ou seja, tem uma série de distorções embutidas, né, que prejudicam e distorcem a alocação dos recursos em prol de uma maior eficiência econômica, né? Então, por que não aproveitar a oportunidade para tentar reformar a legislação do ISS também e garantir uma plena convergência dela com a disciplina já prevista agora em relação à CBS e ao IBS, né? Com essa questão que a gente está tratando aqui da presunção do local de consumo em determinadas situações, né? Mas garantir uma convergência entre a regra do ISS e a regra que vai valer para IBS e CBS, né? Então isso nos parece fundamental, né? E aí trago aqui para finalizar essa minha intervenção inicial alguns números, né? Acho que devem ter sido falados já no painel anterior, mas assim, a gente tem um potencial em termos de exportação de serviços não aproveitado, né, no nosso país, em parte por conta desse cenário que a gente está tratando aqui agora, né? Então a gente exportou no ano passado, por exemplo, quase 52 bilhões de dólares, né, em serviços, mas isso representa apenas 0,5% da exportação mundial de serviços, de acordo com dados da OCDE, né? 0,5% da exportação mundial de serviços, né? Então, o Brasil ele tem uma representatividade muito baixa na exportação mundial de serviços, fica muito atrás, né? Eu não vou nem pegar os principais players aqui, né? Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, né? Estados Unidos exporta mais de $1 trilhão por ano em serviços, né? Mas se você pegar o México, por exemplo, né, um país comparável aqui ao Brasil, o México exportou em 2024, que é o dado mais recente, 96, quase 97 bilhões de dólares, né? Então o Brasil está na casa dos 50 bilhões de dólares, a gente importou no ano passado 104, quase 105 bilhões, então temos um déficit estrutural, né, na nossa balança de serviços de mais de 50 bilhões de dólares também, né? Então acho que medidas como essa que a gente está tratando aqui hoje buscam tentar reverter esse cenário, ou pelo menos mitigar e garantir um melhor aproveitamento desse potencial que nós temos aqui no país de exportação de serviços. É isso, fico por aqui nessa minha intervenção inicial, passo para o João. Foi. Primeiro, agradeço o convite à Brascom, em nome da Emanuele, do SGOB,
Agradeço muito as falas que me antecederam, tanto do Luiz quanto do Renato. O Renato tem sido um companheiro e aliado na defesa desses interesses de estímulo à exportação, que é um core da reforma tributária desde 2023. Então, agradeço aqui publicamente a participação da MDIC, do Renato, da CSEX nesse processo. E a interação com a Brascom, o Luiz, acho que a gente fez algumas rodadas virtuais, tanto na época do PLP 68, quanto na elaboração posterior, pós-Lei Complementar 227. E acho que eu queria fazer aqui um esclarecimento público do porquê que a Lei Complementar 227 alterou esses parágrafos que tinham sido discutidos e incluídos na Lei Complementar 214. A forma como estava estruturada a exportação de serviços, ela tinha um problema de desincompatibilização com o local do consumo no país. Então, durante as discussões da Lei Complementar 227, a gente a todo momento tentou evitar, igual o Renato mencionou, alterações na Lei Complementar 214. Aí chegou um momento em que se entendeu que haveriam mudanças. E aí, a partir dessa premissa política, nós entendemos algumas, e tínhamos mapeado algumas situações que entendíamos que poderia dar problema na interpretação. Dentro de uma mesma sala, com fiscais estaduais, municipais e da União, e aí aqui eu uso essa frase para também reforçar que agora a gente não tem mais uma uniformização de entendimento só no âmbito da União. Então, não é mais o fisco, e aí aqui falo com o Ministério da Fazenda, né, a Receita Federal, com uma interpretação dentro da União, dentro do governo, ouvido o MDIC, ouvido as demais áreas do governo, sobre como aquele ponto deveria ser interpretado. Mas sim uma coordenação entre Receita Federal, secretarias de Fazenda estaduais e municipais, e secretarias de Finanças municipais. E aí, dentro de uma sala, discutindo algumas das possíveis propostas de alteração da Lei Complementar 214 que a gente tinha mapeado, foi trazido um problema com relação à abrangência do conceito de consumo e a possível interpretação que seria dada no regulamento, ou enfim, em atos infralegais, em soluções de consulta, na fiscalização, por parte dos fiscos estaduais, municipais e da Receita Federal. E dentro de uma mesma sala, com 6 fiscais, com a participação da antiga CERT, na época, houveram 4, 5 interpretações diferentes sobre como seria interpretado aquele conceito de consumo na exportação, e especificamente sobre o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Havia uma contradição lógica entre eu remeter para a operação do local do consumo do artigo 11, que é o que define o local da operação no Brasil, no país, em operações que não envolvam o estrangeiro, e eu havia uma incompatibilidade. Eu não estava casando o conceito da importação e da exportação de bens e materiais e de serviços com o local da operação no país. E eu poderia ter limbos. E acho que foi isso que foi o principal. A gente foi até uma brincadeira que o ex-secretário Bernardo Api fez, que ele começou a listar algumas operações. Então, a contratação de um serviço de publicidade no país, quando o beneficiário estiver no exterior, como é que vocês interpretariam isso? 4 interpretações diferentes. Naquele momento, foi assim, a batida de martelo de que a gente ia tentar resolver isso. E a intenção sempre foi a de compatibilizar a importação e a exportação de bens e materiais e serviços com as operações no país com bens e materiais e serviços. E aí, claro, partindo de uma preocupação de fraude, a gente não poderia deixar, por exemplo, somente o adquirente ou somente o destinatário. Imagino que vocês entendam os motivos de eu não poder, por exemplo, abrir uma holding no Uruguai e colocar todas as minhas compras lá, mesmo que eu, destinatário, esteja aqui, sabidamente, fazendo as compras, sendo uma exportação. E como a gente, de partida, não adotou o conceito da União Europeia de operações B2B e operações B2C, acho que foi aí que ficou evidenciado um problema da 214. Porque existiam operações que seriam B2B,
puramente B2B e que a gente poderia estar tributando na exportação de serviços. Por exemplo, esse serviço de publicidade, um serviço de organização de eventos, que se a empresa interpusesse uma filial no Brasil e contratasse o serviço por meio da filial, ela teria crédito, seria desonerada. Então não fazia o menor sentido a gente não considerar isso como exportação. E eu acho que por meio dessa alteração em que ficou consignado de que tanto o adquirente quanto o destinatário deveriam estar no exterior, acho que no mérito não tem discordâncias quanto a isso. O problema é a forma, e aí um resquício do ISS, desse litígio do ISS, eu acho que vocês estão super corretos, e aí falando principalmente sobre a preocupação do Luiz, com relação a como isso vai ser interpretado e evitar que o contencioso que hoje existe para o ISS perpasse para o IBS e CBS. E a gente, como do Ministério da Fazenda, a gente também não tem essa vontade de que haja esse contencioso, de que isso seja um limbo, um espaço em que poderiam haver diferentes interpretações e que haja uma exigência de probatório impossível de ser feita. Eu acho que esse é o problema principal hoje em dia. E a gente tem sempre colocado nas nossas conversas com os fiscos estaduais e municipais essa preocupação. No momento atual, a gente está na elaboração do regulamento, a gente chegou a discutir, tanto com o setor, com a Brascom, como com o MDIC, na época, um possível veto às revogações, para manter pelo menos um dos parágrafos, mas a própria Receita Federal entendeu, olha, a posição oficial, tanto Receita quanto os fiscos estaduais e municipais, era de que o texto ele não estava exatamente enquadrando o que se pretendia. Mas, no mérito, não houve uma discordância quanto a mecanismos simplificados de definição do destinatário, e acho que principalmente aqui é o destinatário o grande problema. Apesar de ter continuado o conceito de consumo para definição de exportação e importação, mas principalmente da exportação, o nosso grande ponto-chave da Lei Complementar 227 foi definir esse consumo na lei, atrelando ao local da operação. E aí, com relação a operações que não estão listadas lá no artigo 11, então as demais operações que envolvem os serviços digitais, por exemplo, você precisaria de uma definição, de uma identificação, tanto do adquirente quanto do destinatário. O adquirente tranquilo, para quem você está emitindo a nota, mas o destinatário é o cerne da questão. A definição do destinatário é aonde pode e aonde existe essa possibilidade de um conflito, de um litígio, de uma divergência de interpretação entre o fisco e o setor. Então, o que a gente tem feito de apelo para a regulamentação, e que não é um conceito fácil, e que a gente conta com a participação da Brascom nesse processo de aprimoramento, claro, sempre, não preciso nem mencionar publicamente, mas do MDIC, nessa definição e nessa conceituação do destinatário. A gente tem uma definição legal no artigo 3º da Lei Complementar 214, mas como se dará na prática? O Luiz mencionou muito bem, temos uma legislação hoje de PiscoFins que diz uma coisa, mas hoje, com a interpretação, com a prática, com os litígios e com a definição por ienes e decisões judiciais, a prática é diferente do que está colocado, está posto na norma, de um jeito mais favorável para o contribuinte. E no ISS é um pouco o contrário. A gente tem uma prática que vai numa linha mais restritiva do que uma interpretação inicial da legislação nos diria. E essa calibragem não pode se dar por decisão judicial, não pode se dar por um longo conflito de 10, 12 anos de divergências de entendimentos, em que lá em 2000, quando o ISS acabar, a gente vai ter uma definição e um esclarecimento. Isso não pode ser dado. Então, a gente, o Ministério da Fazenda está de portas abertas para enfrentar esse desafio, seja pela via legislativa, e nesse caso eu tenho mais ressalvas quanto a alterações na Lei Complementar 214, a gente sempre se colocou muito contra as mudanças na Lei Complementar 214 para evitar reacender discussões que foram superadas durante a tramitação. Mas no regulamento, e enfim, caso apareça a oportunidade legislativa também, mas para a gente enfrentar essa questão e
trazer uma definição ou ao menos algum critério simplificado, uma presunção com relação à definição e à comprovação, acho que principalmente, de que aquela operação é uma exportação de serviço. Não é do nosso interesse tributar uma operação B2B em que, caso a empresa tivesse uma filial no país ou fizesse aquela operação por meio de uma filial no país, ela teria crédito e seria desonerada. Então, por que a gente estaria onerando essa operação só porque não foi interposta uma filial no país? Isso não faz sentido do ponto de vista de distorção econômica. Então, a gente é sensível ao tema e a gente quer encontrar o melhor caminho, sempre com muita preocupação com relação à fraude, que garanto, o pessoal é criativo, tá? E aqui não falo de serviços digitais não, mas é tudo. Lá a gente tem, desde o serviço de registro de marca, serviços advocatícios, alguns outros serviços que a gente nunca precisou ter uma preocupação com crédito, com comprovação, porque o ISS não dá crédito, o ISS é acumulativo. Então, vocês tiveram esse problema com os municípios, principalmente porque era uma questão de tributar ou não tributar. Agora, com um creditamento de serviços, esse problema não existe só na exportação. No país, a gente resolve com isso. Eu vou dar crédito. Então, sendo um serviço, a principal questão passa a ser, é um serviço B2B ou é B2C? Essa vira a definição. Esse é o locus onde eu poderia eventualmente ter uma divergência. Na exportação aqui, a gente não quer trazer esse mesmo problema do ISS. Então, principalmente, como no país isso já foi resolvido, então essa tributação, por exemplo, interestadual de um serviço digital é resolvida com a reforma tributária, eu não tenho mais uma divergência. Se for uma empresa, um B2B, um contribuinte, vou dar crédito, ou seja, efetivamente desonerar aquela operação. Na exportação isso não pode acontecer. A gente não pode ter um litígio que se perpasse na exportação e que poderia gerar, por exemplo, uma tributação indevida de uma operação que, caso ocorresse no país, teria crédito. Só que é muito difícil disso ser positivado, disso ser normatizado, não é um trabalho fácil. Eu acho que a solução que tinha sido dada pelo parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 80, na minha opinião, e eu participei do processo, inclusive, com o auxílio da Brascom, eu não acho que ficou a melhor redação, o melhor modelo. Mas a gente pode sim, o Ministério da Fazenda está aberto para discussão e discutir e chegar a um ponto que seja um conforto, uma segurança jurídica para o setor operar sem a espada de um possível contencioso bilionário com o novo sistema. Isso não é do interesse de ninguém. Então, acho que a minha principal fala aqui a gente está à disposição para enfrentar esse tema, e no regulamento, talvez nessa versão beta que tem se trabalhado com a publicação, talvez isso não venha, muito provavelmente isso não virá, mas a gente está disposto a ter essa discussão tanto no âmbito federal quanto intermediando a discussão com os fiscos estaduais e municipais para a gente trazer uma segurança jurídica para o setor. Acho que esse é o principal ponto. Perfeito, João. Eu acho que é um ótimo sinal quando a gente concorda 100% no diagnóstico do problema, né? Se a gente está com o mesmo entendimento de qual é o problema, acho que fica muito mais fácil tentar encontrar uma solução. E aqui, só para comentar um pouco a fala do Renato e depois a do João para colocar a próxima pergunta, eu acho que foi muito feliz a sua colocação da necessidade também de mudança do conceito do ISS, porque não é que a gente já conseguiu se livrar dele, ele está aí até 32, né? E a gente corre o risco de ter, para a mesma operação, 3 conceitos diferentes, né? A gente pode ter o conceito de exportação de serviço para concessão do crédito, aí a gente vai ter um conceito de exportação de serviços para fins de ISS e um outro conceito de exportação de serviços para CBS e IBS, eu podendo estar adequado em um deles e não em 2 deles. Imagina o nível de complexidade. E com relação à fala do João, e aí eu ressalto o privilégio dessa oportunidade de estar aqui, né, via Brascom, de poder já discutir com quem realmente tem um papel relevante nas discussões de regulamentação.
E o que eu queria deixar de questão para vocês aqui, se seria uma possibilidade de, já partindo direto, porque seria a regulamentação, partindo do seu pressuposto de que, não que eu esteja, né, em nome do setor, desistindo da via legislativa, tá? Eu acho que a gente tem ainda muito a enfrentar com relação a isso, mas para fins de ideias do debate, você colocou muito bem, o nosso desafio aí é conseguir entender o que a gente vai fazer com a palavra lá, destinatário, quando a gente estiver falando de B2B. O destinatário, ele funciona muito bem para quando é uma operação B2C. Quando é B2B, o adquirente e o destinatário, eles têm que ser a mesma pessoa, a princípio, né? Pelo menos na maioria das vezes. Porque o adquirente, que é para quem eu estou prestando o serviço, ele é o destinatário da minha operação. Ele pode não ser o destinatário final da cadeia, mas sobre a cadeia toda eu não tenho controle. Então, a pessoa com quem eu estou contratando, salvo se tiver alguma coisa muito evidente no contrato, que a pessoa está contratando para o serviço para terceiro, que é possível, mas isso estaria previsto contratualmente, na maioria das vezes o adquirente e o destinatário vão ser a mesma figura. E aí eu entendo totalmente a preocupação do João de falar, poxa, mas se eu focar só no adquirente, o que vai me garantir que você não está comprando por uma holding no Uruguai, mas entregando para um outro lugar, até mesmo dentro do Brasil? E aí, algumas reminiscências aqui do que a gente já teve de legislação, e aqui fazendo mais um brainstorm mesmo, né, João? Aquela legislação de remessa para paraíso fiscal, ela visava identificar, em alguns casos, quando não era automática a presunção de paraíso, qual é o tipo de empresa que está contratando. Ela trazia requisitos de prova de substância, basicamente, né, para falar, tinha lá uma holding holandesa, mas se ela for no formato XYZ, não vai ser considerado paraíso fiscal. Então, pensando aqui já na regulamentação, se vocês entendem, né, tanto o Renato quanto o João, se seria possível a gente ter na regulamentação para operações B2B, o adquirente sendo coincidente com o destinatário, mediante a prova de que o adquirente não é uma holding uruguaia, que ela atende a determinados requisitos que ela tem substância. Porque eu acho que o maior medo é ter uma interposta pessoa que está lá só para triangular a operação. Mas se é uma operação B2B para uma empresa com substância e que está no exterior, aí já fica muito mais difícil, né, avançar numa triangulação desse nível. E, claro, um nível de risco sempre vai ter, e aí é uma decisão política querer eliminar totalmente o risco e, por via de consequência, também acabar com a possibilidade da operação, ou se vai se conseguir conviver com um determinado nível de risco e viabilizar a maioria das operações, né? Então, essa é a pergunta que eu deixo para vocês aqui, a título de sugestão, sem prejuízo de outras que o Renato e o João, obviamente, possam ter. Posso comentar? Eu acho que minimiza o risco, sim, com certeza, mas não consigo, de bate-pronto, dar uma resposta assim, se isso seria satisfatório do ponto de vista desse arranjo e dessa coordenação entre fiscos, União, Estados e municípios. Eu acho que é um passo. A nossa grande preocupação com a delimitação do destinatário, do adquirente do destinatário foi, e aí faço um paralelo com a importação. Na importação, o conceito é diferente. Se o adquirente ou o destinatário estiverem no país, eu considero que é uma importação. Porque, ainda que tenha uma empresa contratando, ou uma pessoa física mesmo, a minha tia morando no exterior, comprando algum bem, algum serviço nesse caso, né? Algum serviço, algum software, alguma licença, para mim, estou aqui no Brasil, por exemplo. Nesse caso, a gente consideraria como uma importação, porque o adquirente está fora, mas o destinatário está aqui. E aí, acho que com alguns exemplos isso fica mais claro, só que tem outros exemplos, e aí nessa menção do Luiz fica claro isso também, que não é tão claro.
Então, o laboratório que desenvolve o software para o exterior é uma operação B2B em que a empresa lá fora tem uma substância econômica. Poderia ser possível, mas eu acho que eles têm muita preocupação, e aí, ousando aqui um pouco como porta-voz dos fiscos estaduais e municipais, que não tem essa presunção de ser, mas eles, pelas conversas que a gente teve, eles sempre colocaram muito essa preocupação do interposto. Então, deles não terem a condição de fiscalizar ou de entender como funciona essa, para onde está sendo usado, fruído, e aí acho que exatamente por isso, com essa cabeça de ISS que vem todo esse litígio, aonde está sendo utilizado esse serviço, esse software e essa repercussão, que são as palavras que hoje estão e dão o litígio no ISS. Então, sempre tem muito essa preocupação por trás. Então, eu acho que precisaria ter algum tipo de comunicação, algum tipo de comprovação, algum tipo de critério objetivo, o mais simples possível, para que essas operações que são legitimamente B2B possam ser desoneradas. Acho que esse é o grande objetivo final. O caminho, vão ter outras alternativas. Essa é uma interessante como ponto de partida, mas acho que outras podem ser pensadas também. Seguindo o que o João está dizendo, eu acho que esse é o ponto. A gente precisa encontrar um critério do ponto de vista de conceituação e de comprovação que acomode a preocupação dos fiscos, tanto federal, mas sobretudo subnacionais, como o João trouxe. A preocupação maior vem todo esse histórico de contencioso de ISS pesado ao longo dos anos. Então, o ponto é esse, encontrar uma regra que seja cumprível, pelo setor, e que acomode a preocupação dos fiscos subnacionais. Acho que esse é o desafio que a gente tem, para tentar endereçar essa questão do adquirente destinatário. Tirando essa hipótese da equivalência do adquirente ao destinatário, mediante uma comprovação de substância de quem é o adquirente, uma outra possibilidade, só que aí fica um pouco mais restrita, para operações continuadas. Ela é um pouco mais restrita do ponto de vista conceitual, mas eu me arriscaria a dizer que, do ponto de vista da volumetria prática, ela é a que mais acontece, porque as empresas se estruturam e tem as operações acontecendo de forma recorrente, Então, acho que algo que seria bem-vindo, pelo menos para mitigar o problema e pegar o que é operação recorrente, não aquela operação eventual que também não é tão representativa. Uma outra coisa que a gente pensou foi a possibilidade de ter algo que fosse próximo de um processo de consulta, mas mais dentro da lógica do APA para Transfer Price, que seria a possibilidade das empresas estruturadas baterem na porta dos órgãos de fiscalização e falar, olha, essa é a minha operação de exportação de serviço e esses são os documentos. Isso aqui para você é exportação ou não é, ou precisa de mais alguma coisa? Porque pelo menos a gente antecipa uma possível discordância para um momento mais inicial, e não deixa isso para 5 anos depois numa fiscalização. Então essa seria uma outra ideia, e eu também estou curioso para saber aí do João e do Renato se tem algumas outras ideias que têm sido discutidas e se dá para indicar algum caminho que provavelmente a regulamentação ou algum projeto de lei tem tomado. Tô com o celular, estou anotando, tá? Eu acho que tem opções interessantes e a gente precisa voltar para a prancheta. A gente está à disposição para receber, para conversar com a Brascom e seus associados, para também ouvi-los sobre isso, e após também uma consulta interna dentro dos fiscos com relação a essas operações continuadas. Eu
pessoalmente, João, gosto da ideia, acho interessante, acho que resolve ao menos uma boa parte, porque você não retira do fisco a discricionalidade de interpretação, mas você cria algum canal, quase como uma consulta prévia, ou enfim, mas que garante ao menos um pouco uma previsibilidade na segurança jurídica. Eu gosto da ideia, mas enfim, a gente precisa realmente consultar. Eu queria depois passar a palavra para o Renato para falar um pouco do PLP do ISS, um pouco dessa movimentação alternativas também legislativas. Eu só queria fazer uma pontuação de que o tema ele é complexo, provavelmente nessa primeira versão beta não virá nada tão esclarecedor e que resolve o problema, mas isso não significa que não teremos a oportunidade. A versão se chamará beta exatamente por causa disso, ou 1.0, porque haverá uma segunda versão, haverá um espaço que, ainda que não seja uma consulta pública, será quase como um formulário estruturado para envio de sugestões de aprimoramentos, e fora os outros campos, os outros fóruns como esse, de diálogo com a sociedade civil para aperfeiçoamento do regulamento. Mas me comprometo aqui publicamente, perante o Luiz e todos, de levar essas sugestões para a Receita Federal e para os entes fiscais de estados e municípios. Uma outra sugestão, por exemplo, seria algum tipo de presunção em razão da operação. Então, um entendimento de que aquela operação em específico, quando praticado, ou B2B, algo aliado a todas essas ideias, poderia ter uma presunção de que ela é uma operação com adquirente e destinatário no exterior. Ou algum caso em que o destinatário, mais na linha do que era o parágrafo 2º, em que o destinatário não pode ser identificado, em que realmente não tem uma comprovação, eu não consigo obter uma comprovação do destinatário, ele é pulverizado, ou ele não tem necessariamente um destinatário. Nessas situações, nessas operações, pode até ter uma lista exemplificativa ou uma lista taxativa. Eu poderia presumir que o destinatário é o adquirente. Acho que ideias nessa linha podem funcionar. Mas, de novo, não sou eu que decido unilateralmente, não é nem a União que decide unilateralmente. A gente precisa de uma construção, e essa participação e esses eventos, e sempre os exemplos práticos ajudam muito no convencimento. Muito. Principalmente porque você tem uma situação em que todos concordam que não deveria ser tributado, mas que, eventualmente, pela interpretação fria e rígida da norma, poderia se interpretar assim. E acho que a gente tem uma separação muito grande entre quem está escrevendo a norma e, eventualmente, o fiscal lá na ponta. Então, eles têm essa percepção. Tá? Os fiscais que estão participando da elaboração do regulamento têm essa percepção. Então, é sempre importante esse diálogo e esses exemplos práticos do que poderia estar acontecendo ali para a gente evitar esse litígio futuro. Perfeito. Nesse passo e abordando aí a questão da alternativa legislativa, né, nós temos já desde 2017, né, na esteira de todo esse contencioso relativo ao ISS, o projeto de lei complementar 463, né, que foi pensado exatamente lá no âmbito do Senado Federal. Foi criado um grupo para discutir reformas microeconômicas, e uma das medidas propostas por esse grupo, no âmbito da CAI, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, à época, foi a mudança da legislação do ISS. Né? Então, uma proposta inicial foi elaborada, foi aprovada no Senado e foi remetida à Câmara dos Deputados. Então, nós vemos lá no âmbito do Ministério, João, Luiz, pessoal aqui presente, nós temos a possibilidade de aproveitar essa proposição legislativa que hoje está pronta para deliberação no plenário da Câmara dos Deputados, para tentar fazer uma convergência da legislação do ISS com as regras que vão balizar a aplicação da CBS e do IBS,
né? E eu me refiro especificamente ao artigo 80 da Lei Complementar 214. Então, tentar fazer isso e tentar também, em relação ao parágrafo 2º do artigo 80, que foi revogado lá na Lei Complementar 214, reintroduzir, ainda que com uma redação diferente, levando em conta esses elementos que o João acabou de trazer, né, essas preocupações, mas tentar reintroduzir isso para garantir, enfim, uma maior estabilidade da regra para o setor privado, né? Porque, ainda que você trabalhe no regulamento, o regulamento ele pode ser mais facilmente alterado ao longo do tempo, ainda que a ideia não seja essa, né? Não é isso que se pretende, ficar alterando toda hora o regulamento. Não. Mas, do ponto de vista de estabilidade de uma regra, se ela está prevista em lei, né, ela goza de uma maior estabilidade para o setor privado, né? E a gente sabe que isso é importante, é um valor importante para as empresas que operam aqui no país. Então, eu acho que seria possível a gente pensar, de repente, numa emenda de plenário, né, que poderia ser apresentada por algum parlamentar para efeitos dessa tramitação do PLP 463 de 2017, que faça essa convergência entre a legislação do ISS, a Lei Complementar 214 e promova simultaneamente esse ajuste no artigo 80 da Lei Complementar. Eu acho que com isso a gente consegue trazer um cenário mais favorável, mais alvissareiro para o setor privado brasileiro. Perfeito, Renato. A gente tinha previsto aqui no painel um espaço para perguntas da audiência. Se tiver perguntas, a gente abre aqui o espaço, senão tem mais algumas questões que eu até colocaria aqui. Mas eu vou abrir um espaço aí, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. João e Renato, pensando aqui já eu acho que tem essa questão legislativa que seria uma bala de prata mesmo, porque tem um item de convencimento muito importante, que é a própria adequação do ISS, né? A gente também não adianta a gente pensar só em CBS e IBS, o ISS está aí até 32 ainda causando problema para a gente. Então, eu acho que é um compelling muito forte para a gente ter uma mudança legislativa que resolva o problema de uma forma mais segura, né? Pensando nas possibilidades aqui que o João colocou, que podem ser trabalhadas aí depois da versão beta, eu achei bem interessante essa questão dos exemplos, né? Porque pelo menos algumas das operações que podem ser as mais representativas, elas acabam tendo uma cobertura já na regulamentação. Então, algumas operações que são muito comuns, elas geram muito problema para o ISS. Por exemplo, o Brasil ser considerado uma matriz para a América Latina de empresas multinacionais. Então, é muito comum você ter no Brasil a sede da América Latina de uma empresa e os funcionários principalmente do administrativo, aí você tem CFO, presidente, enfim, inúmeras posições relevantes, elas acabam tendo uma cobertura não só para o Brasil, como para os outros países da América Latina. Na prática, isso funciona como um cost sharing, não do ponto de vista fiscal, para não pagar imposto, mas é um cost sharing assim, o custo total dessa pessoa no Brasil é tanto, mas metade do tempo dela ou das horas dela é para o Brasil, aí 10% é para o México, 10% é para não sei aonde. Uma racionalização do custo, né? Oi? Uma racionalização do custo. E isso é muito interessante para a gente ter uma política que atraia o Brasil, que já é um protagonista, já por natureza o país mais relevante aqui do ponto de vista da América Latina, da região, e a gente tem essa questão natural da atratividade. Então, a gente ter, por exemplo, essa situação clara de que uma pessoa sentada no Brasil com uma responsabilidade para a América Latina, a partir de algum critério objetivo, que seja o faturamento de cada empresa em cada um dos países, perto do global, que seja o número de funcionários, seja qual for, mas é possível estabelecer um critério objetivo muito, muito facilmente. Que isso possa ser um dos exemplos lá, porque quase todas as multinacionais que estão aqui têm essa forma de operar e tem autuação, né? Existe um monte de autuação dos municípios falando, não, mas a pessoa tá aqui,
e esse faturamento que você está fazendo para o exterior, você não sabe se volta para cá, se não volta, enfim, existe essa controvérsia. Então, tem esse exemplo fácil na lei complementar, lá entra no item de organização administrativa ou consultoria, na lei complementar 116, né? Tem o exemplo também do desenvolvimento de software, né, que eu coloquei agora. E tem os serviços clássicos de consultoria também, né? Acho que com esses três aí, teve recentemente um outro precedente relevante de ISS, que foi uma consultoria para fundos de investimento, né? Então, a empresa estava aqui no Brasil, deu uma consultoria, e isso pode ser, inclusive, para dar um exemplo mais fácil, tem um advogado aqui que vai dar uma consultoria para alguém no exterior sobre a reforma tributária do Brasil, porque o cara lá fora quer saber se ele vai investir ou não. Então, quando você pensa na cabeça do ISS, você fala, não, eu estou aqui prestando uma consultoria para uma entidade no exterior, mas o resultado final, ou o consumo, ou o adquirente, vai ser a volta desse investimento para o Brasil. Esse foi um dos grandes exemplos que foi usado para mudar a lei complementar 227. Não, mas para garantir o adquirente e o destinatário não consumo. Uhum. Porque esse caso, por exemplo, teve entendimentos fiscais antes, na 214, de que eu tributaria. De que não seria exportação. Porque o consumo seria verificado aqui. Então, exatamente por esse motivo que a gente colocou o adquirente e o destinatário. Para olhar a pessoa e não o local, e não o consumo, o local onde é fruído. Porque esse era um exemplo que foi usado do advogado especificamente, porque do jeito que estava antes, alguns dos fiscais entenderam que o consumo era no país, era no Brasil, mas que o adquirente e o destinatário estavam, mesmo que o adquirente e o destinatário estivessem lá fora. E aí, esse foi um dos casos em que, não vou citar quem, mas levantou da mesa e falou, vamos mudar. Então, Bom, eu não preciso dizer que eu discordo frontalmente. Mas, enfim, eu acho que quando a gente pensa em consultoria de forma mais abrangente, a gente corre um risco muito grande de inviabilizar a exportação de serviços para tudo que é consultoria, porque uma consultoria que sai do Brasil para fora, ela não vai poder tratar de nada que seja referente ao cenário brasileiro, porque senão ela seria considerada não como exportação, né? Mas seria mais ou menos nessa linha, né? Por mais que para um exemplo ou outro possa haver discordância, né? Eu acho que o que eu estou entendendo de uma possível sugestão é trazer esses casos práticos e ver se a gente coloca isso numa lista e falar, isso aqui se presume como exportação de serviço. É algo nessa linha e ao menos que, caso se entenda que é no país, por exemplo, eu acho que nenhum dos casos de vocês, o destinatário ou adquirente é pessoa física. Devem ter, mas assim, na grande maioria desses casos eu tenho um adquirente B2B e ainda que haja um destinatário ou alguma filial aqui que se beneficie do retorno, que a gente sempre entendeu que são duas operações, não é uma mesma operação, não é um destinatário, ele é um refornecimento para o país. Mas mesmo nesses casos, exatamente por ser considerado um refornecimento, eu deveria dar o crédito para quem está aqui. Então, eu desonerar, ainda que não seja via exportação, mas via o crédito. Eu acho que é isso, esse esclarecimento, inclusive, dessa questão do refornecimento. De que, por exemplo, nesse caso, que eu tenho uma empresa no país prestando um serviço para uma matriz no país, prestando um serviço para uma filial, e a filial, eventualmente, com essa plataforma, com esse desenvolvimento, gera um efeito, alguma repercussão no país, eu teria um refornecimento, uma exportação de serviços e uma importação de serviços posterior, que geraria crédito, caso seja para o B2B. Acho que isso é muito mais racional do ponto de vista e muito mais alinhado com a experiência internacional do que a forma como estava sendo interpretada a Lei Complementar 214, na sua versão original. Acho que é essa a nossa intenção e foi nessa linha que a gente tentou caminhar na Lei Complementar 227. Mas eu concordo com o diagnóstico de que a regulamentação é fundamental para que essa interpretação do refornecimento, essa interpretação do que é considerado destinatário, não prejudique a ideia por trás de desoneração de investimentos, de desoneração de exportação de serviços. Então, acho que o alinhamento no mérito está posto, precisa sim ter um cuidado com a regulamentação infralegal para que isso esteja positivado. Ou
caso haja alternativa legislativa que isso esteja positivado. Eu queria só trazer um exemplo que eu mencionei para o Luiz aqui antes da gente entrar no painel, né? E assim, fazendo uma analogia com bens, né? Porque com bens a gente entende muito fácil, né? Todo mundo entende muito fácil. Então, assim, eu não vou citar nome de empresa aqui, mas eu acho que, pelo menos em algumas pernas dessa operação, vocês vão saber de quem se trata. Uma grande empresa brasileira exporta minério de ferro para a Coreia do Sul, né? Esse minério de ferro chega lá... Não vale dizer qualquer empresa. Pois é, não vale dizer qual é a empresa. E aí, esse minério de ferro chega lá na Coreia do Sul e é trabalhado para a fabricação de chapas de aço, que são posteriormente exportadas pela Coreia do Sul para o Brasil, para uma fabricante de automóveis aqui do país. Pelo exemplo do país que eu dei também, acho que fica fácil saber qual é a empresa que eu estou falando. Que vai importar essa chapa de aço para a fabricação dos automóveis aqui. Isso no universo de bens é muito claro. Eu fiz uma exportação de minério, né, e posteriormente eu importei a chapa de aço, né, para o fabricante. Então, assim, ninguém discute que, não, para eu considerar esse minério exportado, eu preciso fazer prova de que a chapa de aço não vai voltar para o Brasil posteriormente. Ninguém discute isso. Isso não é uma questão. Isso é um non-issue, né? Isso não existe. Né? Então, por que para serviços a gente tem esse tipo de mentalidade, né? De que, não, mas se o serviço, a consultoria se disser respeito a algo aqui no país, então logo não é exportação de serviço, né? Então, acho que isso, a gente também tem que quebrar certos paradigmas, né? E pensar muitas vezes analogamente a bens, né? Porque isso é muito claro na lógica de bens, né? Eu exportei minério de ferro, está lá registrado na estatística da SESEX, do Ministério, muito claramente exportação de minério para a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul exportou chapa de aço para o Brasil posteriormente, né? E cada operação dessa vai receber o seu tratamento devido. A exportação vai ser tratada como imunidade e a importação vai ser tributada da forma que tem que ser. Vira crédito. Vira crédito. É isso. Agora, olha que rico esse seu exemplo, né, Renato? Se eu tivesse exportado não o minério de ferro, mas se eu tivesse exportado uma consultoria de como se produzir a chapa, se essa chapa voltasse para cá, ia ser uma consultoria que não teria sido exportação, porque ela gerou um efeito no precedente dessa lógica. Exatamente. Bom, vocês têm algumas considerações finais? Ou... Não, só queria novamente colocar o Ministério da Fazenda à disposição para termos esse diálogo dentro do âmbito federal, mas também com a participação dos estados e municípios. Agradecer novamente pelo convite, me colocar pessoalmente à disposição para a gente ter esse diálogo e essa discussão. Acho que o tema ele é importantíssimo e reforço, caso bem delimitado, então, claro, respeitada essa preocupação legítima com fraude, não gere impacto fiscal, porque são operações que teriam, caso estivessem no país, crédito. Então, acho que, ao mesmo tempo que para o setor pode gerar um impacto muito grande por uma oneração indevida ou por um litígio, um contencioso, para o fisco, caso bem delimitado, o impacto é positivo simplesmente por evitar o contencioso, mas não geraria um impacto de eu deixar de ter uma tributação devida. É só realmente um alinhamento de conceituação e de definição. Nós do Ministério da Fazenda, e aqui falo especificamente como Gabinete de Secretaria Executiva, somos adeptos ao pleito e à discussão e estamos abertos. Novamente, isso precisa ouvir a Receita Federal, isso precisa ouvir os fiscos estaduais e municipais. A gente não pode mais falar agora em nome do Ministério da Fazenda, da União, e isso ser uma posição fechada de governo. Isso precisa agora ter um alinhamento com o Comitê Gestor, mas, novamente, colocando a gente à disposição, inclusive, para fazer essa intermediação. E contando sempre com a ajuda da MIDIC e a ajuda do setor para esclarecimentos, que não é um assunto fácil. Não é. Perfeito. Só, então, reforçando aqui também, fazendo minhas as palavras do João, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços está à disposição para a gente fazer esse diálogo, né, e conversar dentro do governo, tanto com o Ministério da Fazenda, quanto os demais atores que o João citou, né, que são muito importantes agora nesse novo contexto, né, novo modelo tributário que nós temos, para a gente tentar encontrar soluções, né? E acho que, assim, todo mundo concorda que uma diretriz básica dessa reforma tributária do consumo é você
buscar mitigar ou eliminar o contencioso, né? Então, você não pode ter uma situação em que a gente até tem uma perspectiva aqui de aumento de contencioso e sob uma carga tributária mais vultosa, inclusive, do que em relação ao ISS, que hoje é só até 5%, e aí a gente está falando de IBS, CBS, chegando aí pela alíquota de referência projetada a 28%. Né? Então, colocar o Ministério à disposição para a gente avançar nessa discussão em busca aí de maior competitividade das exportações brasileiras, redução da imprevisibilidade, maior segurança jurídica e antecipação dos efeitos da reforma tributária naquilo que for possível em relação ao ISS, que eu mencionei aqui na minha fala. Obrigado. Perfeito, pessoal. Foi um grande prazer e obrigado a atenção de todos aí e as contribuições dos colegas aqui. Obrigado.